Paz e graça para você ligado nessa emissora. Mais uma vez, iniciamos com a graça de Deus, uma edição especial do Vejam Só Entrevista. Especial porque toda sexta-feira, nesse horário, a gente tem alguém muito especial para entrevistar, para espremer, né? Para tirar o melhor da pessoa. E hoje, com o perdão do trocadilho horrível, nós temos um espremedor, como se fala em inglês, para se referir a psiquiatras e psicólogos, pelo menos na gíria. O doutor, professor Henrique Paiva. Ele é professor de medicina na Universidade de São Paulo, psiquiatra e psiquiatra forense, além de irmão nosso na fé. Paz e graça. Tudo bem, doutor? Amém, pastor. Muito obrigado pelo convite. Tudo ótimo com você, tudo bem? Muito bom. É sempre um privilégio recebê-lo. Eu sou um grande admirador do irmão, apesar de conhecê-lo há muito pouco tempo, em função de ver gente de Deus alcançando, né, vitórias muito expressivas. O irmão alcançou um ponto meteórico, teve uma carreira meteórica. Você dá aula na pós-graduação, não é isso? Isso, dá aula na pós-graduação lá do Instituto de Me permita perguntar a sua USP. idade. Tenho 33 anos. Aos 33 anos, é professor de pós-graduação de medicina na Universidade de São Paulo. Sim. Você entrou na escola antes de nascer? Eu entrei na escola muito cedo. Minha mãe foi trabalhar, né, muito antes, e aí eu falei assim, deixa eu colocar ele na escolinha, porque entrei acho que 2 anos mais cedo do que a média. Então saí do ensino médio com 15 anos, entrei cedo na faculdade, emendei todas as formações, e aí acabei me formando cedo e hoje dou aula. Mas para chegar à pós-graduação, olha... Só de medicina e de psiquiatria foram 10 anos, né, de estudo. Você sempre quis ser psiquiatra? Sempre quis ser médico. Eu quis ser oncologista até metade, quase o finalzinho da faculdade. E depois eu fui ver que o que me atraía na oncologia era o contato com o paciente, o que ele sentia, o que ele pensava e como que ele respondia, né, ao ambiente dele por conta do câncer. Então eu fui mais para a parte psicológica, entender se era aquilo. E aí era exatamente aquilo. Então eu falei, então deixa eu estudar os transtornos mentais, deixa eu ajudar as pessoas com essas vivências e com esse bem-estar. Muito legal. O irmão é de qual igreja? Sou da Igreja Batista da Água Branca, da IBAB. Da IBAB, muito bom. É de Renê, um ósculo santo e a renovação pela bilionésima vez para o irmão vir aqui, né, ser entrevistado. Aqui é o fórum. Eu acho engraçado esses irmãos da fé que sofrem ataques e saem fora. Aqui é o fórum para você ser entrevistado e falar com liberdade aquilo que você pensa a respeito da fé, da Bíblia, da Palavra de Deus, porque o povo de Deus assiste a RIT, né? Mas eu, até agora, não consegui trazer o irmão Ed. Mas a minha fé vai chegar lá. Muito bom. Professor, o tema de hoje é a respeito da depressão e eu vou pôr no ar, antes que eu esqueça, a nossa enquete, que é uma pesquisa, tá bom? Vamos lá. Em relação à doença chamada depressão, agora, veja bem, em relação à doença chamada depressão com necessidade de medicamento. A pergunta poderia ser outra. Você já tomou remédio para depressão? Essa é a pergunta. Então, em relação à doença, depressão com necessidade de medicação, você já teve depressão e tomou remédio? Tem, né? Então toma remédio. Ou você não tem, né? Essa enfermidade, tá bom? Essa é a pesquisa, a gente vai ver o resultado parcial ao final dessa edição. E quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, em tempo real, né, a gravação é transmitida pelo YouTube, mas não fica arquivada, vai ser arquivada depois da exibição do programa em abril. Quem quiser participar é só mandar pelas redes sociais que estão aí, né? Tanto Facebook quanto pelo Instagram, a sua pergunta que a gente vai pôr no ar aqui ou a sua colocação para o nosso convidado poder se expressar. Doutor Henrique, vamos começar do começo. Do ponto de vista médico, psiquiátrico, o que é exatamente depressão? Excelente pergunta para começar, pastor. E com sua permissão, eu vou voltar um pouquinho até. Porque na psiquiatria, a gente não chama
de doença. A gente não chama, temos as doenças psiquiátricas. Não, a gente não usa esse termo. A gente usa o termo transtorno. Qual que é a diferença? Na medicina, quando a gente fala em doença, existe um causador. Existe um vírus, existe uma bactéria, existe um tumor proporcionando, gerando aquela doença. Na psiquiatria é muito raro ter um fator causal, né? Ter uma coisa que gera aquilo. Normalmente é um monte de coisa. Então, quando a gente pensa em transtorno depressivo, a gente está dizendo, bom, esse indivíduo, por ter um transtorno, ele tem alguns sintomas, esses sintomas fazem ele se sentir mal, ou outros se sentirem mal, e esse sintoma faz com que esse indivíduo perca a funcionalidade. E não estou falando aqui de funcionalidade, né, no sentido neoliberal, de vamos trabalhar, né, temos que ser produtivos, não necessariamente. A funcionalidade nos mais diversos aspectos da vida. Então, o indivíduo em casa, ele deixa de fazer coisas que ele gosta, ele deixa de se relacionar bem com as pessoas, com os familiares. Esse indivíduo pode ter dificuldades no trabalho, inclusive, né? Então, se ele faz sofrer ou se ele sofre, e se ele tem uma redução de funcionalidade, deixa de fazer coisas na vida dele por conta daquilo, ele tem o que a gente chama de transtorno. Isso independentemente para qual transtorno a gente está falando, né? Pode ser transtorno depressivo, transtorno ansioso, esquizofrenia, transtorno por uso de drogas, qualquer coisa, a gente vai ter essas duas coisas. E quando a gente fala do transtorno depressivo, da depressão, né, do que as pessoas conhecem como depressão, a gente está dizendo, então, de uma forma de agir e reagir que tem o humor deprimido o tempo inteiro. Isso é interessante para a gente começar a diferenciar. Muita gente confunde, né, tristeza com humor deprimido. O que é estar triste? O que é estar deprimido? São coisas completamente diferentes. Estar triste, tenho certeza que o pastor, que eu e que todos aqui que nos ouvem já se sentiram em algum momento da vida. Claro. Acontece alguma coisa ruim, a gente reage de uma forma triste. Isso é uma reação normal. Isso é diferente do humor deprimido, porque no humor deprimido existe uma tristeza exagerada, claramente mais intensa, claramente mais duradoura. Então, de manhã o indivíduo está daquele jeito, à tarde continua no dia seguinte também, depois também, pode até melhorar um pouquinho, mas depois volta e triste, muito triste e claramente mais intenso e mais grave. Não para por aí, porque o humor mais deprimido, ele vai ter reflexo em vários aspectos da nossa vida, inclusive de sintomas físicos. Por exemplo, com o sono. Frequentemente, quem está deprimido está insone. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam, né? Nossa, doutor, mas não é estranho, né? Porque normalmente a gente pensa na pessoa deprimida, mais quietinha, né? Deitada na cama. Não, essa pessoa ela pode até ficar quietinha, deitada, porque ela está mais desanimada, mas ela não vai conseguir dormir adequadamente. Vai ficar dorme, acorda, né? E é raro as pessoas ligarem a questão do sono ao humor, né? Mas tem tudo a ver, né? Pega um dia que a gente não dorme bem, sem estar com depressão, no dia seguinte a gente já não está mais irritado, a gente não tem mais muito prazer, muita vontade de fazer algumas coisas, né? Isso é bastante reativo. E o apetite também, né, pastor? Assim, o apetite ele costuma dar uma reduzida em quem está deprimido. Perde a cor, não só de viver, mas perde a vontade de comer, por exemplo, né? O indivíduo pode até perder peso. Então, esses são alguns dos sintomas, a gente pode conversar sobre alguns outros, mas é interessante porque as pessoas não ligam muito bem, né, uma coisa a outra. É verdade, doutor, que existe gente com um nível de depressão tão agudo que não sai da cama nem para ir ao banheiro? Existe. A gente divide, inclusive, a depressão em leve, moderada e grave. E essa divisão, ela leva em conta justamente a intensidade dos sintomas. Na depressão leve, o indivíduo ele tem os sintomas, então ele pode estar mais triste, frequentemente mais triste, né? Como eu falei, o humor deprimido. Ele pode ter alteração do sono, do apetite, da concentração, que a gente pode conversar e detalhar um pouquinho mais como é que funciona isso. Às vezes começa a ter uma autoestima ruim, começa a se questionar muito, né? Começa a questionar das suas capacidades, questionar das suas conquistas, começa a ter aquele olhar pessimista, né? E começa um pessimismo em relação à vida, né? Tem pacientes que começam a ter pensamentos de morte, que a gente chama de ideação suicida. Então, se o indivíduo tem esses sintomas, mas esses sintomas não são graves o suficiente para mudar a rotina, não quer dizer,
apesar do sintoma, o indivíduo está trabalhando, está conseguindo ir lá, né, todos os dias no trabalho, claro, está perdendo em funcionalidade, não está conseguindo trabalhar do jeito que ele trabalhava antes, afinal, ele está com depressão. Mas ele está indo, tá conseguindo fazer algumas coisas, vai em reuniões familiares, né, consegue cumprir os objetivos, mas ele está com aqueles sintomas. Isso seria uma depressão leve. No extremo oposto, a gente tem a depressão grave, que é aquele indivíduo que pode, inclusive, ficar em mutismo, não se mexer fisicamente, mesmo assim, ficar estático, e se o paciente não for atendido, não vir alimentar o paciente, por exemplo, o paciente pode falecer mesmo. Né? Existem depressões graves, né? A gente chama isso de estupor depressivo, né? Tem alguma literatura que vai chamar de catatonia, né? Que são pacientes extremamente graves com uma motricidade extremamente prejudicada por conta da depressão. Misericórdia. Mas a depressão pode evoluir para isso? Pode. Então ela tem que ser tratada. Ela tem que ser tratada. Aí a gente chega ao próximo degrau. A depressão é uma doença do organismo, ou da alma, ou do espírito, onde... Porque, assim, eu tenho uma irmã que foi psiquiatra da minha mãe, médica da minha mãe, vizinha da minha mãe, e ela fala assim, a mente é um órgão, a gente só não sabe onde fica. Gostei. E é exatamente isso, né? A pergunta se é da mente, se é da alma, se é do espírito, é a pergunta de $1 milhão, né, de hoje. Porque, como todo transtorno mental, né, a gente não tem uma causa única. Então, é claro que existe uma questão cerebral? Sim, existe, né? Assim, existe uma doença que está alterando o nosso pensamento. É por isso que a pessoa se sente triste, é por isso que a pessoa não tem vontade de fazer as coisas, é por isso que isso altera até nossa percepção de autoestima e a nossa percepção em relação ao nosso ambiente, ao nosso entorno. Né? Então, quer dizer, quem produz esses pensamentos? É o cérebro. Tá? Então, existe uma disfunção, existe uma alteração ali naquele cérebro. Ok, ponto número 1. Isso é a causa? Não sabemos. Não sabemos. Por quê? Porque não é só a alteração do cérebro, não é só a alteração química, né? Existe um monte de coisa que faz a gente pensar, que depende, né? Assim, desse nosso agir, desse nosso ser e desse do que a gente é. Existem questões de personalidade, existem questões da nossa criação, existem formas como que a gente vai interpretar as coisas, como a gente vê o mundo. Existem ambientes, então eu posso estar num trabalho muito pesado, ou num trabalho que eu não gosto, e não ter opção de sair daquele trabalho, por exemplo, ou estar dentro de um relacionamento, né, um namoro, por exemplo, que está sendo extremamente tóxico para a rotina do indivíduo, e o indivíduo não consegue sair por alguma questão abusiva, por exemplo, né? Ou em casa, né? A gente discutiu numa outra oportunidade sobre narcisistas em casa, né? Pais, mães com traços narcísicos, né, que são coisas que geram muito sofrimento no outro também. Então, quer dizer, tudo isso se junta, e também com questões genéticas, e também com alterações cerebrais, e isso vira a depressão. Então, claro que pode existir uma questão da mente, a gente sabe que existe, até porque a gente trata, né, essas alterações cerebrais, a gente trata com medicações, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco. Mas é uma coisa muito mais ampla, uma coisa muito da nossa vida, né? Assim, muita gente leiga, né? Vai dizer assim, a depressão é porque os elementos bioquímicos que o cérebro, com os quais o cérebro trabalha, entram em desequilíbrio. Não lembro o nome que se dá para esses elementos aí, né? Tá bom. Então, por isso a pessoa fica com esses transtornos. A gente toma medicação para reequilibrar a serotonina e... Como é que chama isso? Neurotransmissores. Os neurotransmissores, isso. Agora, o que causou o desequilíbrio dos neurotransmissores é que é o X. Exatamente. Né? Por que os neurotransmissores ficaram em desequilíbrio? É assim do nada? Né? Não. E aí, o que a gente chama de mente, ou sei lá como é que vocês médicos chamam de mente, é um ente orgânico e não orgânico ao mesmo tempo, né? Ou não? Pois é, exatamente, é orgânico e não orgânico. É interessante, pastor, porque tem muito paciente que vai para o meu consultório e pergunta assim, doutor Henrique,
eu queria uma medicação, né, porque eu acho que eu tenho a depressão e é química, eu li, né, desse desbalanço, dessa falta de serotonina, então eu vi que tem remédios, né, então eu vim aqui atrás de um remédio para aumentar a minha serotonina. É claro que os antidepressivos, eles aumentam a serotonina e a gente sabe que quando a gente aumenta a serotonina, aumenta o nosso bem-estar, isso é verdade. No entanto, pastor, é muito interessante as pessoas associarem isso, né, porque quando a gente está com febre, e a gente toma dipirona e a febre melhora, a gente não fala, eu tive febre porque eu tenho uma baixa de dipirona no sangue. Não. Não, né? A hora que a medicação entra, a dipirona entra, ela atua em mecanismos para reduzir aquela febre enquanto você trata a infecção, etc, né? E a mesma coisa aqui. O antidepressivo, ele vai lá, ele vai aumentar a serotonina, ele vai deixar o indivíduo melhor, vai aumentar esse bem-estar, vai tratar essa depressão de fato. O remédio é importante, tem sua importância, mas não é só o remédio. Está longe de ser só o remédio, né? Justamente por conta dessa coisa. Não é só a falta de serotonina, né? A gente não consegue colocar que isso que é uma causa da depressão. A gente sabe que existe aquilo, então vamos atuar naquilo. Mas não dá só para fazer aquilo, a gente tem que fazer um tratamento muito mais amplo. Né? Para mim, como leigo, eu diria assim, esse desequilíbrio é um dos sintomas do transtorno, né? Não é a causa do transtorno. E aí a causa, como o irmão falou, é multifatorial. Podem ser várias coisas, mas geralmente há algum tipo de provocador de angústia, né? Mais agudo. O término de um relacionamento ou a iminência da morte de um ente querido. Em geral, pelo menos para mim, é quando você se dá conta de que é impotente. Você não tem condição de resolver tudo e de atender a todos, né? Quando, por exemplo, seus filhos estão sofrendo e você não pode fazer absolutamente nada por eles. Isso daí tem muitas coisas ambientais, pastor, que podem ter relação. E os pesquisadores, né, eu como cientista gosto muito de ir atrás desses artigos e pesquisar também sobre isso. A gente já se questionou assim, as pessoas que têm depressão, quantas delas conseguem associar alguma causa, né? Algum luto, por exemplo, depois que eu terminei um relacionamento, depois que faleceu algum parente, depois que eu fui demitido, né? Qual é a porcentagem das pessoas que têm um agente bastante específico a partir do qual desenvolveu depressão? 50% a 60% das pessoas. A maioria. A maioria, metade a maioria. Então, assim, tem aí 50%, 40% dos indivíduos que deprimem e não conseguem associar a nada. Né? Não aconteceu nada, a vida estava normal, o indivíduo estava trabalhando, estava com as coisas dele. E aí é muito comum aquela outra frase, né, no meu consultório. Doutor, mas eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho família, tenho filho, uma família linda, filhos, tenho um emprego, uma esposa maravilhosa. E eu estou assim? Não tem motivo para eu estar assim? Por que eu estou assim? Aí não entra a fé? Pode entrar a fé também, né? Pode entrar a fé também. Eu acho que é um fator extremamente importante. E quando a gente vai estudar qual que é o papel da fé na depressão, né? Qual que é o papel da fé para proteger os indivíduos na depressão, sabe que isso é consensual na literatura, né? Não sabia. A religiosidade, a fé, é um elemento que protege, que diminui a chance do indivíduo ter depressão e diminui a chance do indivíduo ter pensamentos de morte. Isso é científico. Que legal. Como é que o psiquiatra, o senhor é professor de psiquiatria, vê essa questão das terapias? É o Freud que começou com esse negócio, né? A terapia é, de fato, algo que produz ou trabalha em favor da cura? Temos muitas terapias, né? Então, assim, a gente tem terapias mais científicas, terapias menos científicas. Então, eu vou defender as que têm embasamento, né? As que têm um histórico, as que têm, né? Porque hoje em dia, aí, com redes sociais, Instagram, a gente vê terapeuta de tudo quanto é jeito se intitulando terapeuta, né? Mas, na verdade, não são terapeutas. Mas Freud começou com a psicanálise, que é uma das linhas, né, da terapia. E a gente tem várias outras linhas hoje, né, a análise do comportamento, a própria terapia cognitivo-comportamental, que são linhas que são desenvolvidas em alguns de seus aspectos para pacientes com depressão. E a gente tem muito estudo científico mostrando uma porcentagem ótima
de melhora e de impacto dessas terapias boas nos indivíduos depressivos, tá? É bem legal porque a porcentagem de melhora, ela é muito próxima até mesmo das medicações, né? Assim, a taxa de melhora com as medicações é muito próxima da taxa de melhora com a terapia. Então, o que a gente orienta hoje é sempre associar terapia à medicação. A terapia, Pastor Eber, ela é um espaço que o indivíduo tem para ressignificar e entender o que está acontecendo, né? Meio que fazer um diagnóstico olhando para si, tentando ver se tem uma causa, tentando ver qual que é a causa e tentando, às vezes, entender esse ambiente de uma forma diferente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que tem alguém que está nos ouvindo aqui que tem, né, uma depressão, tem sintomas depressivos, porque está num trabalho e que não se dá muito bem com o chefe, não gosta daquilo que faz, mas é um indivíduo que às vezes não tem muita escolaridade, não tem opção de trabalho. A gente sabe que os índices de desemprego ainda são proeminentes, né? Ainda existem. Então, o indivíduo ele fica naquela, bom, não vou pedir demissão porque eu não tenho nada, nem não tenho um lugar para ir. Então, e aí? E aí que o indivíduo pode ficar cronicamente exposto a esse estressor e deprimir. Só que às vezes, Pastor Eber, ele está lá nesse trabalho há 30 anos e virou rotina. E às vezes ele não consegue identificar que é o trabalho que tem a ver com aquele sintoma, porque já é a rotina dele, todo dia ele vai para lá. Então a terapia vai tentar encontrar onde está esse desconforto. Então pode ser um espaço muito importante. É claro que cada um é cada um, né? Então a gente tem pessoas com características que têm mais a ver com uma linha de terapia, outras com outra, e a gente sabe que infelizmente é um tratamento que não tem um acesso irrestrito, né? Assim, são poucos locais do SUS em que tem um constante acesso aí de psicoterapia, o que é um problema, né? Mas é interessante porque é uma ferramenta muito boa e cientificamente validada. Então, eu estava vindo para cá, para São Paulo, né, viajando, e alguém me passou uma terapia que eu nunca tinha ouvido falar, TRG. Eu acho, não tenho certeza se o nome é esse, terapia regenerativa generalista, alguma coisa assim. Pelo jeito é alguma coisa muito nova. E pelas descrições que eu ouvi, é sei lá, alguma coisa que parte da TCC e vai um pouquinho adiante, para reconstruir a cosmovisão da pessoa a partir de uma nova cognição, né? Tá. Foi isso. E a terapia, então, você falou, produz resultados semelhantes aos da medicação. Por isso que todo psiquiatra fala assim, olha, eu vou te dar o remédio, mas isso aqui não vai agir sozinho. Você vai ter que fazer terapia também, acompanhar, né? Que é para poder associar as duas coisas. Isso é muito interessante, doutor, porque, pelo menos para o leigo como eu, né? Eu estou doente, eu preciso de um medicamento que o médico vai me dar. Tá legal. Eu vou ao médico, o médico receita o remédio e eu tomo e eu fico curado. No caso dos transtornos mentais, é importante que eu participe da cura falando. A fala tem poder. Era o que o Freud falava, que a cura ela vem por meio da fala. O Freud ele trabalhava com a ideia de consciente e de inconsciente, né? Então, assim, o consciente é tudo que vem à nossa mente, quando a gente pensa sobre algum assunto, né? O que a gente pensa aqui na nossa rotina. E o inconsciente são coisas que ficam guardadinhas, escondidas, e que às vezes a gente esconde de nós mesmos, porque são coisas que dão algum desconforto, algum desprazer, e que atrapalhariam a nossa vida. Então, por isso, a gente vai lá na mente e esconde, deixa aquilo ali quietinho, né? E o Freud, ele fala que na terapia, né, no momento da psicoterapia, no momento da fala, é quando a gente consegue encontrar, é quando a gente consegue ver quando esse inconsciente tenta aparecer. Então, tem algumas brechas que a terapia vai mostrando e aí o terapeuta bem formado vai conduzindo esse indivíduo, não necessariamente para tirar essa coisa que incomoda, essa coisa do inconsciente que atrapalha, mas para reacomodar. Porque se tem alguma coisa ali posicionado de uma forma ruim, a gente pode se esbarrar o tempo inteiro naquilo e aquilo pode gerar sintoma,
né? A ideia do Freud é justamente, vamos ver que isso tem aqui, vamos trazer a consciência, essa coisa que está aqui no inconsciente, vamos acomodar melhor, para você conseguir transitar melhor sem esbarrar tanto nesse lugar e sem gerar tanto sintoma. A existência do inconsciente, ela é pacífica no meio psiquiátrico? Existem os psiquiatras mais biologicistas, né? Que vão se preocupar bastante com neurocircuitarias, com questões específicas da biologia do cérebro, de como o cérebro funciona, que já vão questionar um pouco o que é esse inconsciente. Vão dar outros nomes para esse inconsciente, né? A própria mente, esse nome mente é um nome muito amplo, né? Assim, pode englobar tanto o que é biológico quanto o que é comportamento, né? Mas existe um ponto pacífico, assim, de entender que nós não somos só os neurônios, né? Assim, os neurônios, eles atuam em conjunto, mas nós temos nossa personalidade, nós temos nossa alma, quando a gente vai para a Bíblia, entende, né, todas essas razões e que a nossa integridade é muito maior, muito mais ampla, né, pastor? Pois é. O irmão mencionou que a fé tem um papel até que a ciência reconhece como positivo, porque ele dispara mecanismos, né, de defesa ou de proteção. Né? Existe a noção, doutor, muito espalhada, de que crente não fica deprimido, é verdade? É mentira. É mentira. É mentira. Assim, é claro que a gente entende não só a religião, mas, enfim, a fé como algo protetor, mas não é algo que isenta risco, né? E é interessante, pastor, trazer isso, porque muita gente chega no meu consultório, pessoas da igreja, chegam no consultório e falam, mas como que Deus deixou eu chegar aqui? Né? Eu tenho tudo, será que eu estou sendo ingrato com Deus? Será que eu estou sendo... Enfim, as reflexões, elas são bastante amplas, né? Mas é interessante pensar, né? Não é só uma coisa, né? Nós somos um complexo, nós somos um todo. Então, não significa estar doente, né? Independente de qual doença seja, não significa que Deus nos desassistiu, né? Muito pelo contrário, né? Assim, pode ser que, enfim, Deus permitiu que aquilo acontecesse para a gente ter acesso a outros locais, para a gente conseguir entender outras coisas, para a gente conseguir melhorar e ter perspectivas diferentes em relação à vida, né? E, inclusive, ir atrás do que Deus forneceu, que é a medicina, que é esse auxílio, né, médico e das medicações e das terapias, para, enfim, nos reaproximarmos cada vez mais dele, por exemplo, né? Então, existe também outra visão, mas não existe isenção de risco por ser crente, né? E na Bíblia você tem vários exemplos de pessoas que se deprimiram. Há no livro de Salmos várias orações em que tanto Davi quanto outros salmistas oram a Deus em profundo estado de angústia, né? De tristeza, e por aí vai. Se você quiser participar da gravação, manda aí a sua mensagem pelas nossas redes sociais. A Angélica me avisa aqui, eu ponho no ar. Né? Não tem nada ainda, Angélica? Eu não recebi nada aqui. Mas não recebi aqui. Então tá. Já tem mensagem chegando, já eu recebo aqui, ponho no ar para o irmão receber. Enquanto isso, vamos lá. Existe hoje, não sei hoje, né? Eu fiquei informado hoje que alguns médicos alergistas alegam que a raiz da alergia a alergia é uma doença psicossomática. Não é necessariamente, eu lá sei como falar, uma reação do corpo a determinadas substâncias porque o corpo quer ter. A mente produziu isso de algum jeito. O que o senhor pensa a respeito? É interessante porque quando a gente estuda como o nosso corpo se forma, lá na embriologia, a gente vê que o sistema nervoso, né, o cérebro e a pele, eles surgiram exatamente do mesmo folheto ali do embrião. Então, tem muita coisa comum entre a origem do cérebro e a origem da pele. Não diga. Do embrião, sim. Um folheto que a gente chama de ectoderme. Então, são duas coisas que saíram do mesmo lugar. Então existe uma relação muito clara entre as duas. Então, tem algumas doenças dermatológicas que claramente se exacerbam, pioram muito quando o paciente, por exemplo, está com um estresse muito alto, ou quando o paciente começa a ficar com um transtorno ansioso.
Vários dermatologistas me encaminham pacientes no consultório porque falam, ó, a dermatologia não está sendo o suficiente, dá uma olhada psiquiatra para ver se tem mais alguma coisa para ser feito por essa pessoa, justamente pela interligação entre as duas coisas. Uma coisa que eu descobri há muito pouco tempo é que o intestino produz ou contribui para a produção de alguns dos neurotransmissores. O intestino ele é um órgão que tem uma produção de serotonina, tem receptores de serotonina. O que a gente não conseguiu ainda saber exatamente qual que é o papel dele, tá? Então, tem gente aí na internet que vai falar, não, vamos mudar a flora intestinal, vamos tomar isso aqui para o intestino, vamos tomar cuidado. Nada disso é científico a ponto de saber qual que é o impacto. A gente sabe que tem serotonina ali? Sim. A gente sabe que tem receptores de serotonina ali? Sim. Mas a gente não sabe como mexer ali para funcionar diferente na questão cerebral. Então, assim, tem muito estudo nessa linha. É só uma evidência, mas... Mas é uma questão de bom senso, né? O que já se sabe cuide da sua alimentação e da sua rotina para que o intestino funcione adequadamente. Sem dúvidas. Aí pronto. Já sem dúvidas. Cérebro vai... Sem dúvida. O cérebro responde muito, né, a estímulos bons de vida, né? Quando a gente dorme bem, quando a gente se alimenta bem, quando a gente se exercita. Quando a gente vê uma boa entrevista... Quer ver só? O Vinícius Fonseca, paz seja convosco. Ele é de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, ótimo tema. Gil Semara Martins, excelente tema. E o André Freitas, da capital paulista, diz, bom dia, paz seja convosco. Gostaria de perguntar o porquê a depressão muitas vezes traz consequências, sintomas espirituais na vida do cristão. Sintomas espirituais, eu entendi o que o André quer dizer. O que só piora a situação do crente depressivo. Ele passa a duvidar da fidelidade de Deus. Ele começa a desconfiar do amor de Deus. Ou, talvez não de forma tão assim explícita, por medo de blasfemar, mas ele começa a pensar que Deus não gosta dele. Os que têm alguma influência calvinista, então eu não fui eleito. Sabe, esse tipo de coisa. E isso é sério, é triste, é complicado. E é super compreensível, né, pastor, por conta dos sintomas da depressão. Então, pensa, esse indivíduo que está na igreja, né, que tem a fé e que exerce a sua fé, a hora que ele deprime, ele começa a questionar, lembra que eu coloquei não só questões de personalidade, questões da existência dele, mas se a existência dele está firmada na fé, ele também vai questionar a fé, ele também pode questionar a questão do que Deus está fazendo, não está fazendo. Então, é interessante porque isso está dentro do mesmo guarda-chuva de sintomas, né? Assim, se eu questiono a minha capacidade, eu questiono também o que é importante para mim. Se Deus é importante para mim, eu questiono Deus. Como é que você me deixou chegar aqui, né? E uma das questões muito fundamentais, porque isso é grave, né? Se você começa a dar espaço no seu coração para duvidar do amor, da fidelidade de Deus, você vai duvidar da veracidade das Escrituras e por aí vai, a coisa fica feia. Você perde todos os referenciais, vai se sentir órfão e se não se cuidar, você vai acabar pondo fim à vida. Essa é a razão, por exemplo, de um número muito significativo de ministros do Evangelho, e eu descobri recentemente que entre os padres acontece a mesma coisa, um índice de suicídio ou de tentativa de suicídio absurdo, né? Justamente numa categoria de pessoas que domina a fé, né? Porque permitiu que a coisa crescesse. Quando a gente lê os Salmos, em muitos Salmos, você percebe de forma clara uma oração do salmista em que ele está angustiado, triste, depressivo, às vezes duvidando da fidelidade de Deus. O Salmo 13 de Davi diz, o Senhor não sai mais com a gente, o Senhor nos esqueceu, nos abandonou, né? A questão é, você então lê o Salmo inteiro, ele sempre termina com uma afirmação de fé, né? Então, lançar sobre o altar de Deus toda a nossa ansiedade tem a ver com dizer, poxa, Senhor, eu estou sentindo que o Senhor não liga mais para mim, dá uma de coitadinho que nem Elias fez. Ele falou, larga a mão. Doutor, o Alex Santos faz uma pergunta que acho que muita gente gostaria de fazer.
eu sou um. Alex Santos da Silva, ele mora em Santos, ele quer saber por que os efeitos do remédio tornam as pessoas tão frágeis fisicamente e, em alguns casos, dependentes. É verdade? Alex, não é verdade. Não é verdade. Assim, é claro que tem medicações, todas as medicações têm efeitos colaterais, né? Assim, não existe um remédio que não tenha um efeito colateral. Então, os antidepressivos também vão ter efeitos colaterais. Mas a gente tem antidepressivos de várias classes, né? Hoje a gente tem muitas opções, né? Diferente de 10, 20 anos atrás, que a gente não tinha tantas opções assim. Então, existem remédios que não são muito adequados para a pessoa? Existem. Existem pessoas que vão tolerar menos um grupo de medicações e tolerar melhor outras? Sim. Para isso, a gente vai ter que passar por algumas classes, né? Nós temos uma ordem científica que a gente usa do mais provável, né? E particularizando aqui, eu acho que essa depressão tem mais sintomas de desânimo, essa depressão tem mais sintomas de apetite, de sono. Então, deixa eu ver qual que é a medicação melhor. Por isso a importância da consulta, por exemplo, com um especialista, né? Agora, você pode ter algum efeito colateral e dá para a gente trocar de medicação, né? Às vezes a gente não acerta na primeira medicação. Não tem como prever exatamente como você vai reagir a determinada medicação, né? Então, primeiro, existem várias medicações, você consegue ir adaptando para o indivíduo não ter esses sintomas ruins, né? Agora, essa questão da dependência é importante. Nenhum antidepressivo, pastor, é tarja preta. Nenhum antidepressivo causa dependência. As medicações que causam dependência são tarja preta, né? Então, por exemplo, são aquelas medicações que muita gente usa para dormir, né? Clonazepam, diazepam, esses PAN da vida que tem os nomes comerciais que não vêm ao caso, mas essas medicações são tarja preta. Os antidepressivos não. Nenhum causa Mas dependência. são controlados. São controlados. A receita é controlada igual do antibiótico. Igual do antibiótico, né? A mesma receita, inclusive. Mas não causa dependência, igual antibiótico, né? Inclusive a mesma receita. Não faz muito sentido. O que acontece, que às vezes as pessoas entendem como dependência, é assim, ó. O psiquiatra vai na consulta e faz, essa medicação, o senhor tem que tomar assim, essa terapia, o senhor tem que fazer assim, né? Vou indicar aqui esses profissionais. E atividade física, né? Vou orientar para o senhor fazer isso, isso e isso e tal. O que o paciente faz? Só toma o remédio. Só toma o remédio. É lógico. É mais fácil, né? Claro. É mais fácil essa medicação do que ter contato com o que está proporcionando aquilo, ou de mudar uma rotina para colocar uma atividade física. Agora, se eu estou fazendo só um terço do tratamento, né? Às vezes pode ser o suficiente para assumir tudo, para acabar com os sintomas. E aí, a hora que eu tiro aqui, eu mudei a estrutura da minha vida e eu entendi por que eu estava com aquele sintoma? Não. Então eu vou voltar a ficar deprimido. Estou dependente do remédio? Opa, peraí. O tratamento não foi feito de uma forma global. Interessante isso. Muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta um pouco delicada, que é a seguinte. Qual que ou é verdade, existe ou não, uma influência da indústria farmacêutica para o aumento dos diagnósticos de... Porque, por exemplo, depressão é chamada de mal do século. O meu irmão me falou antes do início do programa que a percentagem não é tão alta como eu imaginava, né? Pois é, a porcentagem de pacientes deprimidos, assim, quando a gente vai estudar na população, né, a gente vê que em torno de 20% das pessoas, em algum momento da vida... Eu achava que era 60%. Não. E 20% vai deprimir. O que é um número muito alto comparando com outras doenças comuns, né? Parecido aí com o número de diabetes, de hipertensão na sociedade. Então, se você pegar aqui 5 de nós, né, aqui no estúdio, né, a cada 5, 1 vai ter em algum momento algum episódio depressivo. É claro que tem algumas partes da população, algumas profissões, que esse número vai para, né, aumenta um pouquinho, outras diminui um pouquinho, mas a média fica aí em torno desses 20%. Bom, não acredito que exista assim, uma vontade... Isso é claro que a indústria, enfim, como qualquer, né, comércio, como qualquer empresa no capitalismo, vai querer vender o seu produto, né? Então, se uma indústria gasta bilhões e bilhões, né, desenvolvendo uma medicação, ela vai querer encontrar alguma função para aquela medicação e vai querer conversar com quem prescreve para que aquilo seja prescrito e seja utilizado. Mas essa é a diferença da medicina séria, assim, né? E mesmo hoje, né, as aprovações dessas medicações são muito
são muito rigorosas, né? Assim, muitas medicações são desenvolvidas, a menor parte delas vai para a prateleira da farmácia, né? Então, existe muita comprovação e é óbvio que quando a gente vai para a ciência, quando a gente estuda, né? E eu estou dentro da universidade, a gente gosta muito de ler esses estudos, de comparar, né, a eficácia das medicações. A gente vai ver qual medicação que é melhor, qual que é a medicação que é pior, e óbvio que a gente vai ter mais preferência, né, para prescrever algo que funcione mais. Mas, enfim, tem medicações melhores e piores por aí, pastor. Então, o Wellington Silva faz uma pergunta bem prática, né? A medicação que o psiquiatra passou, ele não falou qual é, tá? Me tirou a concentração, diminuiu meu desempenho no trabalho, cheguei a esquecer de comer. Ele ficou pior. Ficou pior, né? Ficou pior. E aí eu fiquei curioso como é que foi o retorno nessa consulta do psiquiatra, né? Wellington. Você voltou lá? Quando voltou lá, o que o psiquiatra comentou, né? Vamos ficar sempre atento também, pessoal, porque eu vejo muita gente vindo para o meu consultório, pastor Eber. Eu passei num outro psiquiatra. A hora que eu entro lá no site do Conselho Regional de Medicina para ver se aquele profissional é psiquiatra mesmo, não é. Né? Ele é só médico, não é especialista, mas se diz especialista. Isso então, existe? Existe. Por isso que é importante. Sempre entra, né, no site daqui em São Paulo, é o CREMESP. Né? Entra no site do CREMESP, coloca o número do médico lá, do CRM, o número, para ver se aquele profissional é especialista. Porque tem muita gente se intitulando aí no Instagram, ou mesmo no site da pessoa, eu sou psiquiatra. Não é. Não fez. Mas isso não pode, doutor. Isso não pode. Pois é, isso é errado, mas tem muita gente fazendo coisa errada por aí, pastor. O CREMESP, inclusive, tem trabalhado bastante para coibir isso, enfim, para punir essas pessoas. Então, enfim, procure um especialista, né? Veja uma pessoa que sabe o que está fazendo, que estudou aquela especialidade, para ter o cuidado específico e não deixar você ficar com efeitos colaterais como esses, por exemplo, que pioram os sintomas depressivos, né? Esqueceu de comer? Doido. Dizem que esses remédios aumentam o apetite, a pessoa engorda, tem gente que não quer tomar por causa disso. Tem alguns poucos antidepressivos que aumentam o apetite, tá? A regra normalmente é você não ganhar e nem perder peso. Tem alguns que você pode até perder peso no começo do tratamento, né? Dar uma inibida, como a fluoxetina, por exemplo, no começo dá uma inibida, mas depois o apetite normaliza. Às vezes o indivíduo perde 2 quilos, aí depois ele ganha os 2 quilos que ele perdeu, então fica aí, nem ganha nem perde, né? Isso é que acontece com a maior parte dos antidepressivos, mas tem alguns que favorecem um pouquinho a perda de peso e alguns que favorecem um pouquinho de ganho de peso. Zaquel Fernandes, não sei se é Zaquel ou Raquel, né? Qual é a cura da depressão? Ou depende da gravidade? Essa também é a pergunta de $1 milhão, né? De novo, a cura da depressão, a gente sabe, pastor, que 70% dos pacientes que nos procuram com depressão serão curados e não vão ter depressão de novo ao longo da vida. Que legal. Então, assim, é um número bom. É um número alto. Né? Cada 10 pessoas que vão procurar, 7... Eu fui curado de depressão. Então. Eu precisei de medicação, foi uma irmã em Cristo também que me atendeu e eu sarei. Então, a maior parte das pessoas cura e não vai ter de novo. Né? No entanto, existe uma parcela pequena das pessoas que têm depressões mais graves, mais refratárias, né? Aí tem que ver certinho qual que é o diagnóstico, etc. Mas a cura para a depressão, a gente entende hoje, em 2024, que se ela é leve, a psicoterapia dá conta. Se ela é moderada, se ela é grave, a gente precisa entrar com medicação. E aí, a depender do tipo de depressão, a gente tem que fazer até alguma combinação, às vezes, de medicação, junto sempre com terapia e junto sempre com atividade física e com hábitos saudáveis. Essa é a pergunta. Por que a atividade física? Se o problema está na mente, deixa o corpo para lá. A gente tem muito estudo, bastante recente, mostrando o quanto a atividade física ela tem um impacto na mente. Na mente? Na mente. Isso é muito interessante. As endorfinas são clássicas, né? Isso a gente já sabe, né? De muita gente que faz atividade física e depois da atividade física se sente, né? Mais feliz, com mais prazer. Isso tem a ver com as endorfinas. Mas a gente sabe que se essa atividade física ela é regular, a gente tem um impacto muito bom, inclusive nessas questões dos neurotransmissores. Pois é, isso num médio prazo, assim, não é algo, comecei hoje, já vou curar a depressão, não, mas algo de rotina, isso melhora bastante. E é interessante
Pastor, porque a atividade física ela também cria rotinas diferentes, ela cria cenários diferentes para você estabelecer vínculo com outras pessoas, então ela tem muitos ganhos indiretos também. Não, ela tem muito prejuízo. O senhor fala isso porque o senhor é mocinho, bonitão, né? Tipo galã e tal. Aí, que nem eu, tenho que fazer academia. A minha médica me massacrou lá porque eu parei de fazer atividade física. Nossa, falou um monte. É a mesma que me curou da depressão. Aí, voltei lá para academia. Para quê? Para me ver num monte de gente bonitona, fortona, os maromba lá, e eu, velho, caquético. Ah. Não. Mas não é. Sabe uma coisa que é interessante, pastor? Que estou lembrando agora de outras doenças que não depressão, né? Mas a atividade física é uma das únicas coisas que a gente sabe que classicamente previne Alzheimer. Essa eu não sabia. Uma das poucas coisas que a gente sabe que previne Alzheimer. Tem gente que fala, vamos ficar fazendo caça-palavras e tal. Não, a atividade física é melhor do que isso. Sério? É melhor do que isso. Bom, agora o senhor me consolou, então. Então, agora vai pra academia. Mas, assim, é interessante porque muita gente acaba encontrando sentidos, e quando a gente fala, né, de atividade física, a gente tem que saber o que faz mais sentido pra gente, né? Tem muito paciente que fala pra mim, doutor, eu já tentei academia e acho muito chato. Eu falei, tá bom, mas vamos lá, escolhe uma, tem muita coisa, né? Dá, por exemplo, pra você fazer natação, né? Dá para você ir numa hora que ninguém está na piscina, dá para você fazer numa hora que a academia está muito mais vazia, né? De manhã, por exemplo, à tardezinha, no começo da tarde, normalmente, né? Já não tem, o pessoal está trabalhando e tal, então aí você não vai ter tanta gente maromba ali com você, não, né? Vai estar mais vazia. Então, é importante entender que a forma como que a gente cuida do nosso corpo, né? É claro que além de ajudar outras várias coisas, né? Vai ajudar para a questão do diabetes, vai diminuir a questão do risco de pressão alta, né? Risco de AVC, de infarto e tudo mais. A atividade física, ela proporciona mentes melhores também. E esses são estudos que têm saído e mostrado, assim, com muitas evidências robustas, viu, pastor? Isso é interessante. Pois é. Sobre o Alzheimer, o que se sabe? O que se sabe é que uma frequência de atividade física aeróbica, por exemplo, diminui a incidência. Pegaram estudos populacionais. Foram ver, bom, quem aqui desenvolveu Alzheimer? Deixa eu ver aqui quem fazia atividade física lá atrás, quem não fazia, quantas pessoas acabaram convertendo para Alzheimer, e foram ver que existe essa associação, né? É bem interessante. Doutor, mudando de depressão, vou falar de uma outra doença, ou sei lá, transtorno, não sei como é que vocês chamam, a tal da esquizofrenia. O esquizofrênico é exatamente o quê? Esquizo é quebra, frenia é realidade. Então seria quebra com a realidade. A esquizofrenia é aquele paciente que tem o que a gente chama de psicose, que são sintomas dessa quebra com a realidade. Então eu não estou compartilhando exatamente da mesma realidade que a gente aqui, quando eu tenho esquizofrenia e quando eu estou psicótico. Então, por exemplo, eu olho para essa caneca e falo assim, nossa, colocaram uma caneca preta aqui do meu lado direito, porque preto é a cor da roupa do FBI que está ali atrás da porta me esperando. Assim que eu sair aqui do estúdio, eles vão me matar. Isso a gente chama de delírio. Quer dizer, eu estou construindo um pensamento e fazendo algumas associações que não têm sentido com a nossa realidade, né? Mas que para aquele indivíduo tem. E aí ele pode ter, por exemplo, alterações de alucinação, começar a ouvir vozes, começar a querer atender a esses comandos. Normalmente são vozes que comentam as ações, que dão ordens, vozes depreciativas, né, que xingam aquele indivíduo e tal. Mas aí já é outro capítulo. Assim, o indivíduo com esquizofrenia ele pode ter sintomas depressivos também, né? E é interessante porque existe uma entidade, pastor, que chama de depressão psicótica, que também é uma depressão muito grave, mas é diferente daquela depressão grave que a pessoa não sai da cama. Na depressão psicótica, o indivíduo pode começar a ter um delírio, mas esse delírio tem a ver com a depressão. Olha que interessante. Teve uma vez que eu atendi no hospital um paciente com uma depressão psicótica e ele falava assim, doutor Henrique, eu já estou morto. Meus órgãos já estão apodrecendo. Pode fazer o exame. Pode fazer o raio-x, a ressonância, o senhor vai ver que está tudo apodrecendo. Meu sangue já secou. Não tenho mais sangue. Olha isso, né?
a perspectiva dele foi a zero. Misericórdia. Então, isso é uma psicose, é uma alteração da realidade por conta dos sintomas depressivos graves. Né? Essa coisa ficou tão grave, tão grave, tão grave, que não tem mais jeito nenhum, ele já morreu. E aí, eu estava no começo da residência, da minha formação, quando eu atendi esse indivíduo, e lá no hospital, no HC, a gente tem uma prática assim, depressão psicótica, vamos fazer uma investigação certinho, vou fazer uns exames de sangue, ressonância. Foi no HC da Unicamp que eu fiz minha residência, né? E aí, eu falei, bom, deixa eu coletar um pouquinho do sangue, né? Para o senhor ver, né, que tem sangue, né? E eu preciso coletar só para, né, fazer os nossos exames aqui no hospital. Aí ele, doutor, não tem sangue. Mas tudo bem, doutor, faz aí, você manda e tal. Aí chamei a enfermeira, aí a gente foi coletar o sangue, aí começou a sair o sangue, né? Aí eu falei, aí, ó, tá vendo o sangue? Olha, do senhor não perdeu todo o sangue, não tá aí, ó. Aí ele, não, doutor, são as últimas gotas. Então, é interessante, né? Porque o delírio é uma coisa irremovível. Eu não consigo, por mais que eu prove para o indivíduo que existe sangue ali, o indivíduo não consegue de onde vem isso, tirar da cabeça. Pois é a mesma disfunção cerebral, né? Com também outros neurotransmissores, né? Com isso ficando mais grave, atingindo outras áreas do cérebro, alterando a nossa percepção de realidade, criando realidades alternativas. Então, se fizer um exame de imagem, se percebe alteração no cérebro? Não. Então, é interessante porque, assim, não existe um protocolo assim, preciso pedir uma ressonância para todos os pacientes que vêm procurar por depressão. Não. Até posso pedir, né? Mas normalmente vai vir um cérebro sem nenhuma alteração estrutural, né? Porque o que a ressonância, o que a tomografia mostra é uma foto de como está o nosso cérebro, né? O que a gente sabe, pastor, é que o que está alterado na depressão é como o cérebro funciona. E não exatamente a forma dele, entende? Então, existem alguns exames, isso só em pesquisa hoje. Quem sabe, num futuro próximo, aí a gente já tenha para pedir nos nossos consultórios. Que é, por exemplo, a ressonância magnética funcional, que é uma ressonância, só que eu dou para o paciente tomar alguma coisa, né, um contraste, por exemplo, diferente. Esse contraste vai mostrar quais partes do cérebro estão funcionando mais rápido, quais partes estão funcionando mais lento, e aí eu consigo ter um mapa do funcionamento cerebral. Certo. Né? Esses exames já existem, mas só para critério de pesquisa, então não tem como a gente pedir, nem nos hospitais mais caros do mundo, mais chiques do mundo, a gente tem acesso a esses exames. Mas a gente já tem estudado, já tem aparecido. Agora, a gente sabe que depressões mais graves podem ter algumas alterações estruturais no cérebro, tá? Mas a hora que a gente trata, isso melhora. Isso volta ao normal. É interessante. No caso, por exemplo, das questões ligadas ao espectro autista, o cérebro é mal formado? O cérebro do autista, a gente chama o autismo de um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, o indivíduo autista, ele nasce com aquela questão, com aquela dificuldade, né? Via de regra, o autista ele vai demorar para aprender a falar, ele vai demorar, às vezes nunca vai aprender a falar, né? Vai ter um atraso aí que a gente chama do desenvolvimento neuropsicomotor, então demora para andar, né? Demora para engatinhar, até para sustentar o pescoço, por exemplo. Então, a gente já vê indícios de que o cérebro ele tem alguma alteração na constituição, né? Por isso que a gente chama de transtorno de neurodesenvolvimento. Já é orgânico. Já é orgânico, é bastante orgânico. Não é questão de esquizofrênia. Não, são coisas diferentes. A esquizofrenia, a gente entende hoje que existe uma alteração de neurodesenvolvimento, mas que também existe uma alteração neurodegenerativa. Então, são as duas coisas. Mas o paciente com esquizofrenia, ele não manifesta desde o início, né? Ele vai manifestar aí normalmente depois dos 12, 13 anos, né? Quando é muito precoce, mas classicamente aí 18, 19, 20 anos. Tem vários crentes, né? O Dr. Jay Adams, por exemplo, ele não acredita em esquizofrênia. No livro dele, lá, O Conselheiro Capaz e outros, você tem vídeos dele na internet, ele não acredita em esquizofrenia. Ele podia fazer um estágio comigo. Pois é isso que eu acho estranho. Duas coisas que ele não acredita, né? A segunda é pior. Ele não acredita em pessoas endemoniadas. O senhor, como psiquiatra, consegue distinguir quando a pessoa é crente, o senhor é crente também, está endemoniada ou está em surto psicótico? Sim, na verdade, a gente consegue entender que existem manifestações que são muito diferentes, né? É claro que se o paciente está muito grave, muito agressivo, né? Eu trabalho em pronto-socorro, dou aula
num pronto-socorro lá na Faculdade de Medicina do ABC, a gente recebe muito paciente que às vezes já chega até contido, né, amarrado no SAMU e tal, e vai para a nossa avaliação, e é até difícil de conversar com essas pessoas, né? Às vezes tem paciente que fica mudo, fica só olhando para a gente, né? E aí você solta e começa a ficar agitado, etc. Então, a gente consegue entender quando existe uma alteração ligada à psicose, porque tem sintomas muito específicos, né? Por exemplo, da esquizofrenia, tem falas muito específicas do paciente que são falas clássicas da esquizofrenia, mas não exclui a possibilidade de a gente acompanhar e encontrar outras questões, né, pastor? Já pegou alguém que fala assim, não, eu fui abduzida e puseram um chip no... Já. Chip é clássico. Sério? Chip é clássico. Agora tá também a questão do Wi-Fi, né? Porque, enfim, a esquizofrenia tá em 2024, né? Então, a gente vai ficar psicótico com o que a gente tem na cabeça, com o que a gente tá vivendo, né? Então, tem paciente, por exemplo, uma semana passada que falou assim para mim, doutor, clonaram todas as minhas informações do meu celular. Isso foi para uma nuvem e descobriram todos os segredos sobre mim. E aí ele começou a desconectar o celular dele e só podia conectar a redes públicas, porque redes privadas todas estavam atrás dele, sabiam exatamente onde ele estava. Mania de perseguição é comum? Mania de perseguição, na verdade, o paciente com esquizofrenia, ele pode ter, né, essa mania de perseguição. Não é todo psicótico que tem? Não é todo psicótico que tem. Não é todo psicótico que tem, mas existe um delírio que a gente chama de delírio paranoide, né? Que é dessa mania de perseguição que a gente chama. Porque esse negócio clonaram todas as informações, vão usar contra mim. Vão usar contra mim. Tem paciente simples. Que acha que eu tô sabendo... Doutor, eu pergunto assim, o que você está sentindo? Aí, doutor, como assim? Você sabe que eu tô sentindo, você tá lendo meu pensamento? Não, mas não tô lendo, não consigo ler, pode me contar. Não, você tá lendo, eu sei que você tá sabendo meu pensamento. O senhor acredita na hipnose? A gente já usou muito hipnose lá atrás, né? Freud, quando o Freud foi lá no século XIX, né? Quando ele desenvolveu a ideia de acessar o inconsciente, foi por meio da hipnose, né? Foi por meio de despertar aí um estado diferente no paciente, mais lento, né? Para o terapeuta acessar melhor aí o momento do trauma, por exemplo, né? Eles usavam muito da hipnose. A gente ainda tem hoje muitos terapeutas que fazem hipnose, né? Eu acredito que tem pacientes que vão responder a essa abordagem, mas tem pacientes que não vão ter essa indicação e que não vão se adaptar e não vão responder. Ela é perigosa? O que é perigosa? A hipnose? O que é perigosa? Qual que é a definição de ser perigosa? A pessoa se sujeitar... Por exemplo, antigamente falava, pode não voltar nunca mais. Não. Isso não... A gente não entende que existe esse risco. O que a gente sabe, pastor, é que existe um transtorno que chama transtorno dissociativo, que é quando o indivíduo ele vai para uma outra realidade. Então, deixa eu dar um exemplo, para ficar mais claro. Eu atendi uma vez, no pronto-socorro, uma senhora que ela veio com os filhos diretamente do cemitério, porque ela estava velando o esposo. O esposo faleceu, ela estava guardando o corpo no cemitério, no velório ali. E aí, a hora que chegou o caixão com o corpo do marido, ela olhou para aquilo, não conseguiu lidar com aquela situação e foi para outro lugar, dissociou. A mente dela foi para um outro lugar em que aquilo não existia, que aquele trauma não existia. Ela começou a falar espanhol e começou a dar risada. Ela ria com todo mundo que estava ali no velório. Isso a gente chama de transtorno dissociativo. Então, é claro que existem algumas indicações e às vezes até algumas questões que vão para a hipnose que vêm da dissociação, né? Então, assim, que o indivíduo vai para esse lugar diferente, mas a dissociação ela é temporária, assim, mesmo para quem tem o transtorno, isso não costuma durar muito tempo, né? Não passa aí de horas ou de poucos dias, né? Então, não acredito que seja um risco. Às vezes é até um tratamento para tratar essas retorna lembrando de tudo ou não? Então, não necessariamente. Normalmente, esses pacientes que vão para essas crises, a gente nomeia a amnésia dissociativa como um quadro, né, como algo assim, ele volta, mas sem lembrar exatamente alguma coisa. Isso é muito comum com trauma, mesmo sequestro, assalto. Às vezes os pacientes, eles esquecem aquelas lacunas, tem algumas lacunas mesmo de memória, né, do momento ali do trauma. E aí volta a memória, mas às vezes volta com alguns gaps, né, com algumas lacunas. Pode acontecer. Muito bom.
a gente vai para o intervalo, volta já já com a continuação dessa entrevista. Antes de sairmos, um recado para você que gosta da gente. Olha, a Academia Teológica da Graça de Deus está com um curso bíblico totalmente reformulado, são 2 níveis diferentes, introdução bíblica e depois análise bíblica, para você poder conhecer a Palavra de Deus de maneira muito profunda. São aulas gravadas em plataforma de ensino à distância. Para você ter mais informação, liga para 3115-0819 em São Paulo, de segunda a sexta-feira. Esse é o horário, no horário comercial, você fala com gente lá. Ou então acessa o site da Agrade, que você vai ter as mesmas informações aí a qualquer tempo. Depois de acessar o site da Agrade, acesse o nosso site, o site da HIT, né? HIT TV. Ou então use as redes sociais para interagir conosco, fazendo sugestões, críticas, nos ajudando a fazer o Vejam Só cada vez melhor, tá bom? A gente volta já já, logo após o intervalo. É hora de mostrar quem está com a gente aqui assistindo ao Vejam Só e concorrendo aos sorteios da gente. Mande sua fotografia com o seu nome e onde você mora e você pode ganhar o brinde surpresa. Agora é um brinde surpresa do Shopping do Povo, shopping de quem sabe comprar, né, para o Dia das Mães. Então manda aí a sua foto, tá? Porque todo mundo tem mãe, né? Vamos lá. A primeira foto é da capital paulista, é o Claudinei Melo, que mandou para a gente. Aí, Claudinei, grande abraço para você. Muito obrigado pela sua audiência. E pode vir assistir a gravação ao vivo aqui, já que você mora na capital. É só combinar pelo Facebook os detalhes da sua vinda, viu, irmão? Agora a gente vai para a Bahia. Em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, nós temos o Samuel e o Rafael assistindo ao Vejam Só. Olha que legal. Muito jóia. Deus abençoe vocês, Samuel e Rafael. Grande abraço, um dia que eu passar aí por Teixeira de Freitas, a gente se encontra. E em Recife, capital de Pernambuco, o Adriano Jesus é nosso telespectador lá. Opa! Valeu, Adrianão. Grande abraço aí pro povo de Recife. Muito bem. Doutor, tem gente que fala assim, fulano de tal vive, não lida bem com as emoções, etc., acabou fazendo um câncer. Até que ponto existe verdade nessa fala? Não sabemos, não sabemos. O que a gente sabe, pastor, é que sofrer pode gerar repercussões para a nossa saúde global. Né? A gente comentou há pouco tempo aqui no primeiro bloco, né, sobre as questões de pele, as questões dermatológicas, né, que algumas alergias, às vezes algumas doenças dermatológicas pioram quando a nossa saúde mental piora, né? Quando a gente fica mais estressado, mais ansioso. Agora, a gente não consegue estabelecer alguma correlação entre a saúde mental gerar, por exemplo, um câncer. Mas a gente consegue perceber o inverso. O câncer piorando a saúde mental e proporcionando depressão, por exemplo. Mas aí é muito comum, é muito fácil de entender, né? Aí é fácil de entender, porque aí é uma realidade muito diferente, né? Um trauma, não deixa de ser um trauma. Que né? foi um dos seus primeiros grandes interesses, foi justamente os pacientes oncológicos. Né? Exatamente. E o que o irmão tinha de interesse neles? Como eles reagiam? Eu gostava muito de estudar quais eram os tipos de câncer, como o câncer, enfim, espalhava, como a gente tratava, né, as metástases, o que fazer, às vezes até quais as cirurgias que davam para fazer. Acompanhei algumas, inclusive. Eu achava muito interessante. E aí, a hora que eu comecei a ir para a prática, né, tratar os pacientes com câncer, já no 4º ano da faculdade, por exemplo, acompanhava os oncologistas,
E aí eu via, né, eles prescreviam a quimioterapia, né, prescreviam a radioterapia. Aí eu falei, eu tô achando que não é muito legal prescrever quimioterapia e rádio, não. Acho que eu gosto mesmo de conversar com a pessoa e tentar ajudar de outras formas, entender esse sofrimento de outras formas, não necessariamente a doença, né? Deixa a doença com o oncologista, deixa eu ver o que aquilo está gerando para a pessoa, né? Na vivência, na vida da pessoa. E aí comecei a me interessar por essa parte mais subjetiva, né, do paciente. Por falar em subjetividade, a gente está chegando ao fim da entrevista, infelizmente, vou lhe fazer uma pergunta. O irmão responde se quiser, em termos pessoais. Ou então fala dos outros seus colegas, tá bom? Sim. Que é o seguinte, o irmão é psiquiatra, não é só um psiquiatra, né? Ele é um médico, psiquiatra, professor de medicina e psiquiatra forense. O sujeito que o judiciário chama para dizer esse paciente aqui é criminoso, ele é imputável, é inimputável. Quer dizer, o senhor é de uma especialidade de análise do comportamento e da mente das pessoas tenebrosa, uma capacidade tenebrosa. Como é que o senhor se relaciona, por exemplo, com a sua namorada, com as pessoas que te conhecem, né? Eu, por exemplo, eu estou conversando com o irmão e falei, ele está me analisando. Você sabe, pastor Eber, que os psiquiatras eles sofrem bullying, né? Justamente por conta disso. Porque todo mundo fala assim, não, ele está me analisando. Não, se ele olhar muito de perto, ele vai perceber, né? E é interessante, eu não estou trabalhando, pode ficar tranquilo, né? Assim, não estou analisando. Mas isso tem uma repercussão, querendo ou não, né? Assim, a gente aprende como é que as pessoas funcionam. E, querendo ou não, a gente ouve muitas histórias na nossa vida profissional, né? Eu me formei muito cedo na faculdade, já tenho alguns bons anos já como psiquiatra. E a gente ouve as pessoas contando as histórias delas. E a gente sabe, normalmente, o que dá certo, o que não dá, né? Com a vivência das pessoas. E óbvio que as nossas vivências se aproximam e nossa vida pessoal está aí, né? A gente vai se relacionar com pessoas na rua, do ponto de vista afetivo, familiar, né? E é muito interessante, por exemplo, né? A relação com família, né? Meus pais, meus tios, a gente sabe que tem algumas características de personalidade ali que tecnicamente são aquilo, né? Ué, tô falando, e que aí num jantar de Natal, né? Num jantar de Ano Novo, você fica, né, só ali, né? Com o radar ligado. Exato. E aí vem lá a tia e o tio e a mãe, vem te cutucar, e aí você precisa muito saber qual que é o papel de filho, né? Saber que você não é psiquiatra ali, né? Mas é claro que a gente consegue trazer algumas ferramentas para ajudar, né? Algumas pessoas e às vezes fazer algumas intervenções, porque viver às vezes é uma sucessão de mal-estar, né? Assim, a gente não vai ficar feliz o tempo inteiro, né? Felicidade são momentos de felicidade, né? Não é exatamente o fim, né? Não é um processo, né? Não é exatamente um local específico. E a gente sabe que na nossa prática, no nosso dia a dia, dá para usar algumas dessas ferramentas para ajudar as pessoas e ajudar o ambiente a ficar melhor, né? Então, por exemplo, mais recentemente mesmo, um familiar me ligou, ontem, inclusive, me ligou porque tem uma situação familiar ali de não sei o quê, o tio vai vir e aí o tio vai ficar na minha casa, isso me incomoda porque minha esposa está aqui, eu estou há 5 dias com ela. O que eu faço, Henrique? Como é que tá? E a gente vai tentando conversar, né? Peraí, de onde surgiu esse desconforto, né? Qual que é o desconforto do lado de lá? Qual que é o seu desconforto? Vamos tentar encontrar o meio do caminho, né? Vamos tentar encontrar alguma possibilidade de ver, às vezes, esse ambiente de uma forma diferente, que às vezes não dá para mudar o ambiente, mas dá para mudar como a gente enxerga aquela realidade, né? Que está posta para a gente. Então, eu acho que nessa vida, né, pessoal, assim, a psiquiatria, a psicologia, né? Acaba trazendo, assim, uma forma interessante para a gente conversar e melhorar, né, os relacionamentos com as pessoas. Então, última pergunta. É verdade que de perto ninguém é normal? É verdade. Incluindo o irmão? Incluindo os psiquiatras. É verdade. É muito legal, pastor Eber, porque cada um tem a sua personalidade, né? Cada um pensa de um jeito, responde de um jeito, interpreta de um jeito, sente alguma coisa.
E viver em sociedade, a gente constantemente, quanto mais a gente se aprofunda, né, num relacionamento, quanto mais próximo é esse relacionamento, mais fácil de ter algum atrito, porque a gente vai, exatamente, a gente vai se contrapor em algum momento a algum pensamento. Mas isso tem a ver com características de personalidade, né? Que podem ser complementares, podem ser aversivas, né? Às vezes, não faz sentido, o nosso santo não bate, né? Quem nunca ouviu falar essa expressão? Mas é sempre importante entender que cada um tem suas vivências, cada um tem seus sofrimentos, cada um vai ter uma intensidade maior de sofrimento, às vezes, com o mesmo acontecimento, né? Por que acontece a mesma coisa com uma pessoa reage dessa forma, outra pessoa reage de outra forma? Porque tem a ver com muitas outras coisas, né? Então, acho que o mais importante, a mensagem que precisa ficar aqui no final, é para a gente não julgar um pensamento, um sentimento que não é nosso, né? Porque é muito comum a gente ficar tentando se colocar no lugar da pessoa. Mas olha, onde já se viu? Está com depressão, mas tem tudo, né? Por que está com depressão? Onde já se viu? Né? Não faz sentido. Não vamos julgar um sentimento que não é nosso. É verdade. E esse é um mandamento de Jesus, né? Mateus, capítulo 7, versículo 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. Né? E a razão bíblica, teológica para essa fala de Jesus é que nós não temos a capacidade de Deus de enxergar o âmago do coração e da alma. Eu vou dar um exemplo bem fácil e com ele eu termino o programa, que é o seguinte: você lá nas epístolas de Pedro vai citar um justo. Sabe qual é o justo que ele cita? Nem em 1 bilhão de anos eu diria o que Pedro disse como justo. Ló. Com tanto justo melhor, ele foi escolher Ló. Por que ele foi? Não foi ele que escolheu, foi o Espírito Santo. Então, ele está lá na Bíblia para mostrar que todas as evidências e informações que eu e você honestamente temos de Ló são depreciativas. Mas Deus conhecia o coração, a alma, o âmago de Ló e viu que ele, apesar de todas as evidências, ele era justo. E por isso foi declarado justo. Essa é uma perfeita ilustração do ensino de Jesus. Não julgue. Porque se você for julgar Ló, você vai estar... Não, eu tenho certeza absoluta, esse homem não é exemplo para ninguém. Para Deus ele era justo. Vamos lá, vamos ver o resultado da nossa enquete. Tcharam, tcharam. Em relação à doença chamada depressão, que pelo jeito não é mais doença, é chamada de transtorno, com necessidade de medicamento, você teve 25%, tem só 9%, graças a Deus, e não tem, olha que beleza, 66%, graças a Deus, beleza, maravilha. Conversamos com o professor Dr. Henrique Paiva, psiquiatra forense, professor de medicina e irmão da Igreja Batista da Água Branca, e os contatos dele foram publicados ao longo da entrevista, e quem não os anotou pode encontrá-los nas nossas redes sociais. Muito obrigado, doutor, esperamos uma próxima ocasião para conversar sobre outras questões ligadas à saúde mental e à fé. Eu te agradeço pelo convite, sempre é um prazer. O senhor é extremamente simpático, viu? Eu não sei qual foi a conclusão que o senhor chegou da sua análise. Muito obrigado. A minha é que eu quero muito ser seu amigo. Que legal, que legal. Foi um prazer, agradeço pelo convite novamente. Estaremos aqui em outras oportunidades, se Deus quiser. Legal. Então, até sexta-feira, querendo Deus, nesse horário, no próximo Vejam Só Entrevista. Até lá.